Azevedo, da União Espírita Cristã, para vir conosco hoje conversar sobre um tema de um título de um livro valoroso, que com certeza há de comentar, Missionários da Luz, é o tema de hoje. Obrigado. Boa noite, gente. É um prazer mais uma vez estar aqui na casa com vocês, convite do Roberto. E a gente gostaria de falar um pouco desse livro. Quem já leu esse livro? Missionários da Luz. Missionários da Luz é o terceiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, com psicografia de Chico Xavier. Ele foi publicado em 1945. Cabe lembrar que o primeiro livro dessa série é Nosso Lar. Eu acredito que 90% aqui já leu. Os que não leram já viram o filme. Os que não leram, não viram o filme, já ouviram falar muito, conhecem o livro todo, de tantos outros falarem. Nosso Lar, mesmo nos meios espíritas, ele trouxe um pouco de polvorosa. No livro Nosso Lar, a gente vai ver casa, cama, sopa, água, hospital, câmara de regeneração, aeróbus. E isso, até então, Kardec não tinha trazido para a gente. Kardec trouxe para a gente o que a gente era capaz de entender naquele momento, na segunda metade do século XIX. E a gente consegue ver com o Nosso Lar a vida no mundo espiritual. E a gente não fala de vida após a morte, uma vez que isso Kardec já tinha feito. Kardec já tinha matado a morte. A gente não tem mais morte depois de Kardec. Na verdade, a ideia da alma sobrevivendo à morte do corpo físico, ela é muito mais antiga que o próprio Cristo na humanidade. Se a gente nos remetermos aos Vedas hindus, 2000 anos antes do Cristo, a gente vai ver a pluralidade das existências. A alma em trânsito pela Terra várias vezes a fim de se depurar, atingindo então um estado de perfeição ou de felicidade, se libertando desses ciclos de encarnações. Lógico que cada um com a sua mítica, cada um com a sua linguagem apropriada para o momento daqueles espíritos que ali estavam vindo. Então, no hinduísmo, lógico, vamos entender que o hinduísmo tem várias correntes. Mas nas correntes, majoritariamente, se pensava que você tinha um ciclo de 7 encarnações. Já no Egito Antigo, você tinha ciclos de 2100 anos, e ciclos de 28 mil anos. E isso é muito interessante, a gente falar desse ciclo de 28 mil anos, porque eles já identificavam isso, cerca de 2000, 3.000 anos antes do Cristo, esse ciclo de 28 mil anos, que a ciência moderna só vem identificar no século XX, que é o ciclo de precessão de equinócios, e é um ciclo astronômico que existe. Então nós só viemos identificar isso agora, depois do Iluminismo. Bom, retornando a Missionários da Luz, ele faz parte de uma série de 13 livros que trazem essa realidade após a nossa jornada aqui. Por que a gente não lembra? Porque a gente é abençoado com esquecimento de onde nós viemos. Mas não pelo motivo de onde nós viemos, mas sim como nós viemos. E ao decorrer dessa conversa de hoje, a gente vai tentar mostrar por quê. Mas Missionários da Luz é mais um desses livros. E que a gente, naquele momento, em 1942, quando foi publicado Nosso Lar, a gente se espantou. Mas como? Casa no mundo espiritual? Sim, senhor, tem casa. Tem hospital? Tem. Tem igreja? Tem templo protestante. Tem tudo que a gente tem aqui. Aqui nós somos um reflexo pálido do mundo espiritual próximo a nós. A gente tem que lembrar que a gente, quando abandona esse corpo físico, abandona esse status de vida que a gente passa a viver num status próximo a nós. Existem outros estágios do mundo espiritual? Existe sim.
No próprio livro Nosso Lar, a gente vai encontrar André Luiz perguntando, questionando sobre sua mãe, que já havia desencarnado, e aí a resposta que ele recebe de Lísias é que a mãe dele estava em círculos mais elevados da vida. Círculos mais elevados da vida. E aí ele, com o tempo, passa a entender. O que essa série da vida no mundo espiritual traz para a gente, e até o dia de hoje, é o máximo que a gente consegue perceber aqui na Terra, são os ciclos da vida espiritual próximos da gente. Existem ciclos muito mais elevados, que o máximo que a gente tem são parcas notícias, porque a gente não tem analogia para entendê-los. Então, não cabe ainda essa revelação. Então, vamos tentar falar um pouco sobre o livro, e muito pouco do que tem dentro do livro. A gente teria que fazer um curso muito longo para poder extrair todos os conhecimentos, se a gente conseguisse, ou pelo menos boa parte dos conhecimentos que os missionários da luz trazem. Esse livro, por exemplo, no ano de 2015, se eu não me engano, a Associação Médica Espírita do Brasil fez um levantamento das informações das funções da glândula pineal que esse livro trouxe em 1945. Qual eram os conhecimentos acadêmicos sobre as funções da glândula pineal em 1945, que não tinham nada a ver com o que esse livro trouxe, e o conhecimento das funções da glândula pineal em 2015. Aí sim, em Missionários da Luz, tinha todas as funções que a glândula pineal exercia, e que a medicina de 2015, então, descobriu. Isso foi publicado numa revista médica especializada em endocrinologia na França. Foi uma publicação científica. E aqui a gente começa a falar um pouco do livro. Como que veio esse conhecimento para a humanidade? Da glândula pineal, no livro Missionário da Luz. Através de quê? Através do fenômeno, e a última vez que eu vou usar essa terminologia na conversa de hoje, mediúnico. Se a humanidade, ao longo da sua história, ela teve uma aquisição de conhecimento, uma área de conhecimento preponderante, história recente, nós vamos falar da filosofia socrática, onde a gente centrava todo o conhecimento na filosofia. Depois nós tivemos um grande ciclo, que foi o ciclo religioso, onde todo o conhecimento da humanidade, toda a área de aquisição de conhecimento era teocrática. A gente vivia adquirindo conhecimento só através da igreja. Aí, com o iluminismo, no século XVI, a gente transfere a um rompimento da filosofia, da religião e da ciência, e a gente centra nossa aquisição de conhecimento na ciência. E até hoje a humanidade vive em torno disso, do fisicalismo. Não dá nem para falar de materialismo, porque já no início do século passado, a física moderna nos mostrou que matéria e energia são a mesma coisa, apenas faces distintas da apresentação da mesma coisa, que a gente não sabe direito o que é ainda. Essa é a grande verdade. A humanidade ainda não sabe o que é energia direito, não sabe o que é onda, reconhece, descreve até muitas vezes matematicamente os seus efeitos, seu comportamento, mas na essência a gente ainda não sabe, não tem pleno conhecimento dela. Então, quando a ciência do século XX trata isso, a gente para de falar de materialismo, porque matéria já não existe mais, e a gente fala de fisicalismo, ou seja, tudo que os fenômenos do mundo físico são observáveis e tratados. E agora a gente retorna, estamos adentrando a um novo campo de conhecimento da humanidade. É quando a gente vai reunir tudo isso,
Nós vamos reunir o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico e o conhecimento fisicalista ou científico numa coisa só. E o laço que vai nos unir tudo isso é o Espírito. É o entendimento do Espírito. Roberto, não está passando não. Só um minutinho. Ah, não está passando aqui também não. Não. Vamos ver se vai agora. Obrigado, Roberto. E qual é o mote desse livro? Qual é o assunto principal? Qual é o fio que conduz todas as histórias? Qual é o atrativo desse livro? E aí a gente vai descobrir isso numa conversa de André Luiz com seu instrutor, Alexandre. André Luiz descrevendo, encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno, núcleo de estudos da mediunidade. Sim, respondi encantado, falando André Luiz. A questão mediúnica é fascinante. E Alexandre lhe assegura, o interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. O que Alexandre está falando aí? Uma coisa que desde Kardec, e aliás, o Espiritismo vem para o mundo para, dentre outras coisas, acabar com a história de fenômeno, de milagre. Não existe fenômeno, não existe milagre. E nós, espiritistas cristãos, ainda hoje, acorremos às reuniões mediúnicas, aos estudos da mediunidade, em busca do fenômeno. Assim como, há 2000 anos, quando Cristo sobre a terra curava e consolava, e foi acorrido por multidões, aí nós, espiritistas cristãos, estamos correndo para as casas espíritas em busca dos fenômenos. E Alexandre, já em 1945, nos assinala, realmente, se a gente olhar o fenômeno e buscar os ascendentes morais, mediunidade é algo fascinante. Agora, se ficar no intercâmbio, se eu tenho um médium psicofônico, e através dele se manifesta um espírito, e eu vou perguntar que cor que eu tenho que pintar a casa, se eu posso servir água na reunião mediúnica ou não, se eu tenho que botar água lá fora, se não tem, se a água fluidificada funciona ou não, né? Se a toalha na mesa tem que ser branca ou pode ser de outra cor. Se eu ficar preso a isso, aí a gente vai pegar e desperdiçar uma grande oportunidade de aprendizado e de crescimento. Agora, se eu estiver ali em busca de conhecimento profundo do meu eu, e quando Kardec, com os fenômenos da mesa girante, ele descobre que do outro lado se manifestava uma inteligência que já havia vivido na mesma condição que nós estamos, só isso já dava para mudar a humanidade. Nós vamos tentar ver isso. Então, o livro usa como mote a mediunidade, o fenômeno mediúnico, mas busca, através dele, trazer todos os ascendentes morais que ele traz, que ele significa para a vida maior. E que ascendentes são esses? Que ascendentes são esses? Primeiro, no meu entender, o que já seria suficiente para a humanidade parar e pensar por uns 200, 300 anos, que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo de carne terrestre. Gente, alguém aqui se entende um espírito imortal em trânsito pela matéria? Entende e vivencia isso.
Isso é o mais importante. Quem eu sou? Eu sou Guilherme? Eu estou vivendo uma experiência carnal. E o que essa experiência significa para o espírito imortal que está vivenciando? O que vai acrescentar a esse espírito imortal? E André Luiz Peixinho faz uma observação muito interessante. A gente não tem que se entender com um espírito que vai sobreviver à morte do corpo físico, mas um espírito que já sobreviveu a muitas mortes de muitos corpos físicos, me ouso dizer, a centenas de corpos físicos, e ainda vai sobreviver a muitos outros. Eu sou infinito. Eu tenho uma jornada no tempo e no espaço que nunca vai se acabar. Ela teve um começo, mas não tem fim. E o que significa vivenciar as minhas experiências do dia a dia para esse espírito imortal? O que eu estou fazendo com essas experiências para construir essa personalidade imortal? Quando eu voltar aqui, ou em qualquer outro lugar do universo, que eu tiver que esquecer as minhas lembranças pueris do dia a dia, e que brotar de mim só o que faz parte do meu mais íntimo, quais são as minhas tendências para o bem, para o mal, de me relacionar com o outro. Quando eu voltar de novo, o que eu vou ter construído com essa experiência do momento? Porque eu só tenho um lugar no tempo e no espaço que eu posso agir. No espaço é aqui, no tempo é agora. Eu não consigo agir amanhã e eu não mais consigo agir ontem. E as ferramentas que eu tenho para agir são as minhas aquisições. Eu não tenho mais nada. As minhas aquisições espirituais. Porque a qualquer instante, a direção da casa até permitiu que eu falasse aqui para você, a qualquer instante, qualquer um de nós aqui pode abandonar a esfera física. E isso não é nenhuma ameaça. Isso é a única certeza que todos nós temos aqui, que o faremos em algum instante. E a gente não sabe qual, graças a Deus. Então, a gente só pode viver o agora e aqui. Eu não consigo fazer nada na minha casa agora. Mesmo porque todos os celulares estão desligados, não posso pedir ninguém para fazer nada por mim. Para eu mesmo, só opero. E outra coisa, eu não opero no coração de ninguém. Eu só opero no meu coração. Eu sou dono dos meus pensamentos. Eu não consigo ser dono do pensamento de ninguém aqui nessa sala. Nem dos encarnados, nem dos desencarnados que aqui estão. E eu espero que a gente, se entendendo enquanto espírito imortal, aproveite a experiência que nós temos aqui nessa terra. É difícil, gente. É difícil porque nós estamos em processo de libertação. A leitura não poderia ter sido melhor. Quando Cristo fala, faça brilhar a vossa luz, ele está falando algumas coisas. Primeiro, que você já tem uma luz. Segundo, que depende só de você para que ela brilhe. E outra máxima evangélica que é extremamente importante é quando o Cristo diz sobre a verdade, que a verdade é libertadora. Ela é libertadora à medida que liberta a gente de nós mesmos. Quando a nossa vontade conseguir sobrepujar os nossos desejos, e que a nossa vontade os controle, eu serei livre para fazer o que eu quero, e não o que eu desejo. E aí sim, eu estarei alçando responsabilidades suficientes para aumentar o meu campo de manifestação. Porque o campo terrestre, o campo material é simplesmente um meio de manifestação do espírito imaterial. Tudo que é material, tudo que é físico, fisicalismo, ele é transitório e se transforma. O Sol, 5 bilhões de anos. A gente já sabe que vai durar mais 5, só vai acabar.
O Sol vai acabar, o planeta Terra vai se transformar. Tudo que é material vai se transformar. Mas você, espírito imortal, não. Você vai ver o planeta Terra se desfazer. O sistema solar se desfazer. Em A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala o seguinte, que a genealogia do Cristo se perde na poeira dos sóis. Ou seja, o Cristo já passou, já sobreviveu a pelo menos mais de um sistema estelar. Se está no plural, Emmanuel é um escultor de textos na poeira dos sóis, pelo menos 2. Cada um mais ou menos uns 15 bilhões de anos. O Sol nosso vai durar uns 10, né? Então vamos colocar 10. Então o Cristo já viveu pelo menos 20 bilhões de anos. Eu acho que é mais. Né? E o universo se recicla. Então o que nós estamos falando com isso? É que nós vamos sobreviver a tudo isso que nos cerca. E como é que eu me relaciono com isso? Como é que eu me relaciono com o mundo material que me cerca? Com as posições que eu ocupo nesse momento? Com os papéis que eu vivencio? De pai, de filho, de irmão. Os papéis sociais que eu vivencio, eles também são transitórios. Eles estão ligados à condição material. A uma condição do meio em que eu me expresso. O meio material é só meio de expressão do espírito. E eu tenho que usar esse meio para me construir espírito imortal. E o Cristo, quando conversa com Nicodemos e fala, o espírito sopra onde quer, ele está querendo dizer que nós somos cidadãos universais. Eu não sou cidadão de Vitória, de Vila Velha, do Espírito Santo, do Brasil, do planeta Terra. Eu posso me manifestar em qualquer lugar do universo. Na galáxia de Andrômeda, 1 milhão de anos-luz daqui. Posso me manifestar lá. Por que eu não me manifesto? Porque eu estou tão preso a esses papéis, a essa condição de encarnado, que eu não consigo me libertar. Mas o dia que eu me entender espírito imortal, habitando um templo de aprendizado, que é a Terra, talvez eu consiga. Outra coisa, o perispírito. Para os que já estudaram um pouco da doutrina espírita, perispírito é o corpo espiritual, que normalmente, esse corpo que nós estamos habitando é reflexo, normalmente não, sempre, esse corpo que nós habitamos é reflexo desse corpo espiritual. Então, que o perispírito não é uma vaga neblina, e sim uma organização viva. Aqui se amolda as células materiais. E isso nós vamos tentar ver se der tempo, acho que não vai dar. O que ele está dizendo é que as células materiais que nós construímos desde a gestação, elas estão... O nosso perispírito é o molde que as organiza. Eu não vou me lembrar exatamente o tempo, acho que são 7 anos, mas você troca todas as moléculas do seu corpo a cada 7 anos. E você continua sendo você. Então é muito difícil se entender material diante da realidade. Isso já é, como gosto de dizer, comprovado cientificamente. Eu não gosto muito dessa expressão, não. Eu prefiro estudado por alguns cientistas. Mas isso é fato. Você troca todas as suas moléculas materiais a cada 7 anos. Mas você continua você, e você continua envelhecendo. O seu corpo material continua envelhecendo. Aonde que está a ligação de um estado com o outro? Onde que está a ligação de Guilherme há 7 anos e Guilherme hoje? O que me torna o mesmo de lá para cá? E o que fez o tempo passar para mim? Nós já paramos para pensar isso? Por isso aqui o Cristo fala, conheceis a verdade vos libertará. Vos libertará porque nos incitará a questionamento. Isso é um fato da nossa vida. Será que é um fato para mim também ser um espírito imortal? Será que eu consigo viver com isso? Ou isso me pesa muito? Porque traz para nós responsabilidades também infinitas.
Que quando eu me considero um espírito imortal, eu estou levando para a imortalidade, para o infinito do tempo, todas as minhas características. Será que todas elas eu quero levar para sempre? E esse corpo espiritual, que é um fato, que é uma realidade na nossa vida, pode ser provado de várias formas. Uma delas é isso mesmo. Eu troco todas as moléculas. O que me torna eu mesmo? Se eu fosse apenas uma secreção cerebral. Que esse dualismo ou monismo é uma questão platônica, né? Cérebro e mente são a mesma coisa? Platão já não acreditava nisso. Platão, em 380, 350 a.C., já dizia que o universo é feito pelo mundo das coisas e o mundo das ideias. E que nós somos habitantes de uma caverna profunda e que da realidade maior a gente só enxerga sombras que batem no fundo da parede dessa caverna. Nós somos habitantes lá do profundo escuro, em busca da luz. Antes do Cristo, 350 anos. E que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Muita responsabilidade, né? Eu sou infinito, eu uso um corpo espiritual para me manifestar aqui em qualquer lugar, e tudo que eu faço é colheita minha. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me portar de agora em diante? Será que eu consigo enfeixar nas mãos as minhas atitudes? Será que eu consigo trazer para dentro do meu coração essas verdades que são libertadoras? É difícil, gente. É difícil porque a gente convive num lugar, num mundo, num tempo que age completamente diferente disso. Completamente diferente dessas verdades. E retornando a André Luiz Peixinho, que é um grande palestrante lá da Bahia, ele fala que se você aprendeu o espiritismo e ainda está ajustado nesse mundo, você precisa estudar mais. Você precisa estudar mais, porque o espiritismo vai te desajustar. Se você vivenciar as verdades que você encontra dentro do conhecimento espírita, você vai se desajustar. Porque você vive para um mundo imediatista, você vive num mundo em que o momento é o ter. Nós vivemos o mote do ter e não o mote do ser, se bem que isso nos causa extrema dor, e nós já estamos percebendo isso coletivamente, mas você vai se desajustar. Mas vai saber viver nele a si mesmo, porque também é consolador esse conhecimento todo. É consolador porque te dá entendimento desse desajuste. Por que você está vivenciando esse descompasso? E você pode agradecer pelas duas coisas. Primeiro, pelo conhecimento. Segundo, porque você também vai ser consolado pelo desajuste. O entendimento desse desajuste. O entendimento desses atritos que vão surgir entre você e a realidade material que lhe cerca. E você sabe também que isso é transitório. Não só a sua vida, mas essa própria realidade que nos cerca. Essa casa, um dia não mais vai estar aqui. Talvez seja bem maior, como a gente sabe, as casas espíritas que se dedicam ao trabalho sincero do bem. E eu não estou aqui querendo fazer santificação de nenhuma casa. Essa casa aqui, ela só é no bem porque as pessoas que aqui trabalham, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, estão movidas pelo interesse do outro e não pelo interesse pessoal. Porque o dia que não for, não é porque é uma casa, que é um templo que virou um lugar santo, não. O lugar santo é qualquer lugar do mundo onde se esteja trabalhando por bem. Aqui do lado, nós temos um templo católico. Se ali tiver gente trabalhando por bem, mais do que aqui, lá vai ser um lugar muito melhor para se frequentar do que aqui. Alguém discorda disso? Não. Casa espírita não é templo. Casa espírita é local de estudo. Templo é daqui para fora. Na tua casa, no teu trabalho, na tua família, aí é templo.
É a hora que você vai exercitar essas verdades. Aqui é muito fácil. Aqui todo mundo se chama de irmão, trata cordialmente, até chegar a época de eleição do presidente. Mas é porque a gente fica buscando cargo e não encargos, né? Nós temos que buscar os nossos encargos. E nós já os trouxemos. Outra coisa interessante, que os laços de amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Esses laços que nós construímos, os laços de sentimento, de uns para com os outros, eles são eternos. A qualidade deles não. Porque isso é uma vontade de Deus. Que todos nós nos amemos enquanto irmãos que somos. Então, se em algum momento eu desenvolver um ódio por ela, você pode ter certeza, virou família. Porque nós vamos ter que encarnar junto, nós vamos ter que conviver junto. Quantas encarnações forem necessárias para que a gente transforme, funda esse amor, esse ódio, na nova liga de amor. Por isso que a gente vive aqui na Terra, a gente não vive em família normalmente. A gente vive com um monte de parente, que Emmanuel chama de parentela. E ele divide. Família são aqueles espíritos que se reúnem nos laços sublimes do amor divino. E aqui na Terra, parentela, um cadinho de lutas, às vezes acerbas, em que vai refundir esses sentimentos transviados num amor divino. E aí sim, a parentela um dia tornar-se-á família. Então, os laços que nós desenvolvemos, uns para com os outros, é melhor que a gente já comece com, no mínimo, amorosidade. Por mais chato que seja aquele chefe, por mais enjoado que seja o vizinho, aquele colega da casa espírita, é melhor que a gente conviva bem. Porque pode ser que ele venha encarnar como seu marido, sua esposa, seu filho, seu irmão. Então, eu falei isso num curso do ERG semana passada. Uma das pessoas botou a mão na cabeça e falou, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Porque brigou, virou parente, não tem jeito. Discutiu, ficou emburrado, está guardando mágoa, virou parente. Só tem um jeito de você não nascer esposa, marido daquela pessoa muito enjoada. Perdoa logo, começa a amar, reza, ora por ele, se aproxima, só tem um jeito. O melhor jeito que a gente tem hoje de se libertar daquele chato é amando-o. Porque senão vai ter que aprender a amar. De um jeito. Aí você esquece a briga que você teve. Você esquece a briga que você teve, reencarna, mas as rugas estão ali. As rugas mentais, espirituais, que é a essência do ser, daquele ser imortal. E aí vem o esquecimento da reencarnação como bênção divina, para você refundir esses sentimentos. Gente, imagina se o mundo inteiro hoje se enxergasse como irmão. Eu não ia querer desencarnar. Olha como é que seriam nossas vidas. Se a gente se enxergasse todos como irmãos de verdade. Nossa casa, nosso trabalho, nosso tudo. A gente até sabe, a maioria de nós que frequenta os templos cristãos, sabe que nós somos irmãos. Nós sabemos, nós sentimos, nós olhamos um para o outro assim e falamos, é meu irmão. Não. Eu não sinto nem aquele que é meu irmão sanguíneo, por muitas vezes. Imagina se um dia a gente conseguisse nos ver todos, vivenciar isso de verdade, nos dois sentidos. Nós somos irmãos de verdade. E vamos experienciar isso com as nossas atitudes. Eu estou atrasado para ir para o show, mas minha irmã precisa de uma ajuda. Eu não vou mais para o show, vou ajudar. E faço isso com o coração alegre. Eu estou atrasado para uma festa, mas vou ajudar minha irmã ali que está precisando conversar.
Muitas vezes é só isso, é só nos olharmos e nos entendermos como irmãos, isso aqui já seria um paraíso. A gente não ia querer nem desencarnar mais. A encarnação, inclusive, teria outros objetivos. Mas a encarnação hoje ainda é para que a gente acenda a nossa luz, que a gente acabe com as sombras que existem dentro de nós. E desse livro também fala disso. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Que mesmo encarnado como estamos aqui, de alguma forma, ligados mentalmente um com o outro. Nós temos ligações mentais. E que, na emancipação da alma, durante o sono, ou durante os nossos estados alterados de consciência, a gente tem atividade também. Mas principalmente durante o sono. Durante o sono, a gente vai ter com aqueles que nós nos afinizamos. E nós vamos ter atividades afins com as nossas características mais profundas. A alma se liberta do corpo por alguns instantes, liberta parcialmente. Lá no ESG a gente aprende, né, que são os fenômenos de emancipação da alma. Então, durante o sono, a gente desempenha papéis no mundo espiritual. Papéis de acordo com a nossa capacidade e muitas vezes com as nossas vontades e desejos. Nós projetamos isso e conseguimos realizar. Encontramos pessoas, fazemos atividades, viemos na casa espírita. No caso aqui, ele está se referindo a um grupo de estudos que Alexandre mantinha, em que nesse grupo de estudos ele trabalhava com desencarnados e encarnados. Era um grupo de estudos da mediunidade. Então, almas encarnadas em desdobramento perispiritual durante o sono iam para esses cursos de mediunidade. Por isso é que às vezes você vê alguém fazendo um curso qualquer por aí, seja na casa espírita, seja um curso formal por aí, e o cara aprende numa velocidade incrível. É porque ele faz acordado, em vigília, e faz dormindo também. Faz aqui, experiencia lá, faz aqui. E a aquisição de conhecimento, ela é constante para a alma, seja na condição de encarnado, seja na condição de desencarnado, mesmo que seja desdobramento. Não sei se já aconteceu com todos, mas eu sei que alguns de vocês aqui já tiveram experiência de solução de problemas da mais variada ordem. Acordou, tive uma ideia. Ou então lembrar textualmente que resolveu o problema num sonho, que alguém te deu a solução, ou que naquele sonho você estudava e encontrava uma solução. Às vezes de problemas do dia a dia mesmo. Eu já vivenciei a solução de um código de programa de computador. Alguma coisa que eu queria fazer, que estava precisando fazer, e aquilo não conseguia fazer. Eu lembro de, no sonho, estar desenvolvendo o código, acordar de madrugada, escrever e dar certo. Ou seja, mesmo no momento do sono, a gente emancipa a alma. A alma emancipada trabalha também. Por isso que nós também temos a máxima evangélica, de que meu pai trabalha até hoje, e eu também. Então tenhamos cuidado. Que reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais. Gente, isso que nós estamos vivendo não é por acaso. As nossas vidas, elas foram planejadas. E uma das melhores definições de planejamento reencarnatório que eu já vi foi de Jorge Elahá, um palestrante espírita,
Se vocês puderem buscar no YouTube, ele é muito bom. Ele é de Rondônia. Ela fala que planejamento reencarnatório é aquilo que de melhor pode lhe acontecer. Só que você tem livre-arbítrio também. E o nosso livre-arbítrio também é limitado ao nosso campo de ação. O nosso campo de ação ele ainda é restrito se comparado a esse espírito imortal que sopra no tempo e no espaço onde quer. É restrito por causa da nossa pouca responsabilidade. E essa pouca responsabilidade com nós mesmos, ela está na condensação de toda a mensagem evangélica do Cristo. Que o Cristo, depois que ele desencarna, que ele volta para junto dos seus discípulos, dos seus apóstolos mais próximos. Ele vira para eles e, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. E qual a diferença? Porque a lei mosaica falava de amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a referência de amor é o amor que eu endereço a mim. O Cristo faz o quê? Espera aí, o amor que você endereça a você não é suficiente para você dar ao seu irmão. Porque você não sabe se amar. Você tem que se amar e amar os seus irmãos como eu vos amei. E como é que ele nos amou? Sustentando todos os seus princípios de amor até com a própria vida. Mesmo porque essa exemplificação é a seguinte: olha, essa vida material a qual você está tão apegado, que você está tão ligado, que você fere o seu irmão por ela, ela é extremamente transitória e não vale nada. A vida de verdade é a vida fora dessa experiência carnal. Porque teu espírito é muito maior e a vida é muito mais intensa, longe desse corpo. Isso aqui é uma experiência, é um aprendizado para esse espírito imortal que a gente começou a falar lá. E é disso tudo que esse livro está tratando. E mais ainda, que além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo os desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Aqui fecha-se toda a nossa responsabilidade. Porque se eu sou um espírito imortal, me manifestando nesse universo infinito, infinito de espaço e de tempo, né? Quem me criou? Eu sou imortal, mas eu tive um começo. Como que eu comecei? Quem criou isso que está aí? Porque não fui eu ainda. Eu ainda não sou um co-criador em plano maior. Eu ainda sou co-criador em plano menor. As minhas criações, elas estão circunscritas no espaço e no tempo muito restrito. Se a gente vai falar de um universo de 15 bilhões de anos, de 26 bilhões de anos-luz, nossas criações estão no alcance das nossas mãos. Nossas criações materiais, as nossas criações emocionais, às vezes elas irradiam por mais longe, mas o grande lance são responsabilidade nossa. E que a alma, por que ele se refere à alma? Porque a condição do encarnado, a visão do encarnado. Lembrando que Kardec define a alma como sendo o espírito encarnado, só isso. O espírito na condição de encarnado é chamado de alma. E que a alma, depois que desencarnar, não vai encontrar aquele céu de descanso eterno. E nem aquele inferno de sofrimento sem fim. Nós vamos desencarnar e vamos continuar trabalhando e lutando para o crescimento de nós mesmos. E que a oportunidade que a gente tem aqui é de acelerar esse crescimento. É essa grande responsabilidade que esse livro vai nos trazer. Que a mediunidade vai nos confirmar. Porque à medida que eu tenho contato direto, sem encarar o fenômeno como sendo um fenômeno, mas sim como sendo uma coisa mais natural do mundo, que é. Porque ele existe desde quando a humanidade existe. Ele não é uma invenção do Espiritismo. O Espiritismo só começa a ter um olhar científico sobre a mediunidade. Um estudo
sistematizado sobre esse fenômeno, mas ele existe porque ele é natural da experiência humana. Quando eu começar a entender esse fato, todos esses outros tópicos que a gente passou aqui vão mexer muito com a gente. E a mediunidade é a prova viva e constante. Alguém aqui frequenta a reunião mediúnica? Ninguém frequenta? 1, 2? Pois é, eu frequento toda semana. Toda semana a gente tem experiência viva. Viva do que é mediunidade. Agora, a mediunidade é só na reunião mediúnica? Não. Mediunidade é a todos os instantes da nossa vida. No fenômeno da emancipação da alma, quando você, no sono profundo, você se desliga do seu corpo, isso é um fenômeno mediúnico. Principalmente quando você recorda do que foi. E no seu dia a dia, você está cercado de inteligências que se comunicam com você. Ideias que nascem do nada, ideias que você acha que não são suas. Isso tudo é fenômeno mediúnico. A ponto de, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntar aos espíritos superiores se os espíritos influenciam na nossa vida, na vida do homem encarnado, e os espíritos responderem: mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Ah, mas nós somos marionetes na mão dos espíritos? Não. Nós temos aqui um mar de ideias bombardeando nossa mente. Qual delas eu vou escolher é o meu livre-arbítrio. Porque na condição de encarnado, a minha mente, para se manifestar, usa um cérebro de matéria densa. E essa matéria me limita muito. Enquanto que na condição de desencarnado, essas ideias, elas polulam muito mais rápido. Elas produzem-se muito mais rápido. Então aqui eu tenho vários desencarnados ao meu redor. Alguns falando para fazer coisas boas, outros me dando ideias não tão boas. Talvez até para a visão dele seja muito boa também. A gente tem que respeitar. Tem que respeitar a visão de cada um. Qual delas eu vou me afeiçoar, aí eu volto àquele tópico, onde a alma vai colher, de acordo com as suas obras. Então, senhores, na verdade a gente tinha mais uns 40 slides para passar aqui. Mas os tópicos que o livro Missionários da Luz traz para a gente são essas ideias. Não dá para a gente falar desse livro em 1 hora, 50 minutos. É muito pouco tempo. Porque se a gente for estudar o prefácio desse livro, você leva 1 ano. O prefácio desse livro é lindíssimo. Aliás, os prefácios de toda a série foi Emmanuel que fez. São todos lindos. Lindos, extremamente profundos. São convidativos para o espírito imortal se entender como tal. E esse é o grande convite da doutrina espírita. Para você se entender como espírito imortal, vivendo uma experiência material. A gente tem que trocar. Porque eu canso de ver nos meios espíritas as pessoas falando: ah, porque o meu espírito... se você tem um espírito, o que você é? Ah, meu corpo... Ah, você tem um corpo, tem um espírito. E você é o quê? Será que eu consigo internalizar isso no meu dia a dia? Me ver como um espírito encarnado? Eu tenho um corpo. Eu sou um espírito que tem um corpo. Daqui a pouco eu não vou ter mais. Vou ter um corpo fluídico, ou de matéria menos densa. Mas esse corpo que eu estou me referindo, esse corpo de matéria densa, eu vou abandoná-lo. E vou vivenciar outras experiências. Vou ampliar meu campo sensório. Atualmente eu estou muito ligado ao meu campo sensório, né? É o que eu toco, o que eu vejo, o que eu escuto. Se eu for ver o que eu sou capaz de sentir pelos meus sensores físicos, eu sou extremamente limitado. Eu só vejo a luz cujo comprimento de onda vai do vermelho ao violeta. Mas existe luz infravermelho, a gente está cansado de ouvir aí, e existe luz ultravioleta. A gente até compra aquele protetor solar, né, para passar na pele, né, para proteger UVA e UVB, são raios ultravioletas na faixa A e na faixa B. Você
não entende o que isso significa. O que significa? Olha, além do meu campo sensório, além dos meus sentidos, existe um universo. E se a gente pegar, por exemplo, o espectro de ondas eletromagnéticas, né, que vai lá desde a onda de rádio até os raios gama, né, o que eu consigo perceber é 0,01%. Então, o universo, ele existe, está aqui nos permeando, seu corpo está sendo bombardeado por milhões e milhões de neutrinos nesse momento. Você sente algum? Está todo mundo sentado, paradinho aqui? Legal, né? Você está se deslocando em torno do Sol a mais de 2.500 km por minuto. Você está sentindo isso? Mas isso é fato na sua vida. Você duvida disso? Se você duvidar disso, eu começo a duvidar de primavera, outono, verão, que o ano passa. Mas você está se deslocando a 2.500 km por minuto. Uma sensação que você tem é que você está paradinho. Legal? E os neutrinos? E o ultravioleta? Você vai para a praia hoje se expor ao sol sem protetor? Não vai. Então, são essas realidades espirituais maiores que eu tenho que começar a vivenciar. Do mesmo jeito que eu tenho que passar o protetor, do mesmo jeito que eu tenho que me proteger do que eu não está no meu campo sensório, eu tenho que proteger meu coração também. Mas proteger para ele se expandir no espaço e no tempo. E o roteiro, gente, todo mundo sabe, é simplesinho. Amai-vos uns aos outros, como o Cristo nos amou. Começando por nós mesmos. E nos amar não é simplesmente dar vazão a todos os nossos desejos. Joana de Ângeles, num livro chamado O Homem Integral, ela é muito precisa a descrever a psicologia humana da busca pela liberdade. Nós buscamos a liberdade dando vazão aos nossos desejos, às nossas paixões, ao invés de construí-la por dentro de nós, tendo responsabilidade para tê-la. E aí sim, nós vamos expandir na vida maior, no mundo maior, o nosso campo de expressão. Até então, eu estou restrito a esse campo sensório. Muitos de nós desencarnam, nem percebem que desencarnou, porque ainda está preso a essas faixas de ondas vibratórias. Do violeta ao vermelho, de 20 Hz a 20 kHz. Você só ouve som nessa faixa aí. Cachorro ouve som, ultrassom, você não ouve. O cachorro ouve. Por quê? Porque ele não se limitou a essa faixa. E ali aquele princípio individual, aquele princípio individualizado, aquele princípio inteligente individualizado, está aprendendo a extrapolar as faixas do sensório humano, que existe, são reais. E é isso que é o convite da doutrina espírita, é o convite do livro Missionários da Luz, a vivência e a mediunidade. É o fato que traz para nós, espiritistas cristãos, todos os dias, no estudo, na vivência, ouvir. Gente, a obra de Chico. Vocês acreditam que uma criança que estudou até os 9 anos, o ensino primário, no interior de Minas Gerais, nas 2 primeiras décadas do século passado, é capaz de escrever Evolução em 2 Mundos? Alguém já leu Evolução em 2 Mundos? É capaz de escrever Missionários da Luz? É capaz de escrever Paulo e Estevão, um dos maiores romances que a humanidade já teve? Pois é, isso tudo, até a própria baixa escolaridade de Chico, é forma de provar a existência desse intercâmbio de ideias, esse intercâmbio de inteligências entre as duas faces do mundo. E só para terminar, gente, Alexandre, ele deixa bem claro que não somos 2 exércitos separados. Nós não somos 2 falanges antagônicas.
Nós formamos, nós aqui, encarnados, que estamos nos vendo, e os desencarnados que estão aqui ao nosso redor, nos assistindo, nos ouvindo, nos amparando, nos instruindo, nós somos um só. Nós somos um exército só. Um exército de vivos. Nós e eles. Aliás, eles muito mais do que nós. A condição de desencarnado lhe dá muito mais probabilidade de vida, muito mais probabilidade de expansão e de expressão, se assim você o desejar. Mas os vivos da Terra estão muito mais mortos que os vivos da Terra do outro lado do sensório que nós estamos acostumados. Então, senhores, o convite de hoje é que nos entendamos enquanto espíritos imortais. As provas, as evidências, a realidade está ao nosso redor. Cabe a nós percebê-la e vivenciá-la a cada instante de nossas vidas, por mais difícil que isso possa ser. Vamos, gente, vamos o convite. Vamos um passinho de cada vez, mas vamos tomar a direção correta em nossas vidas. Vamos enxergar essa realidade maior a qual nós pertencemos. Vamos nos libertar de nós mesmos. Vamos nos libertar do império do eu, como o Alexandre fala no livro. Eu achei essa expressão muito profunda. O império do eu, que nos cega e nos limita ao nosso campo sensório. E ao nosso campo sensório também das ideias que nos cercam. Será que eu só posso fazer as coisas do mesmo jeito sempre? Não, eu também posso expandir, posso inovar, posso criar, desde que seja no campo do bem. E eu agradeço a atenção de todos e a paciência que tiveram de nos escutar até o momento. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.